Pessoal, vamos retomar. Vamos nessa? Então, ok, vamos lá. Ainda estamos aqui em 33 pessoas, né? Bom, acho importante lembrar, enfim, que a gente vai fornecer os certificados, né, para quem participar, ok? Aqui pelo nosso sistema, né, pelo Google Meet, a gente consegue gravar a aula e já gerar uma lista de presença, né? O que a gente considera enquanto presença? Então, não é só o próprio login, né? Não é só, de fato, ali aparecer que a pessoa acessou a sala. É também o período em que a pessoa ficou ali com a gente, né? De uma forma da gente ter ali minimamente alguma certeza de que vocês participaram. Tô certo aqui desse interesse, dessa sensibilização de vocês para que a gente faça essa formação. Espero, enfim, que, embora a aula ainda tenha aí pelo menos 50 minutos, mas eu espero que a gente chegue ao fim desse dia e lá ao fim da sexta-feira, quando todas as aulas tiverem acontecido, que a gente tenha contribuído para vocês aí com a nossa capacitação. E por falar ao final da aula, quero lembrar que, enfim, a professora Alejandra, o professor Luiz, estão aqui com a gente. Ao final da aula, eles vão aparecer aí para dar um oi para vocês, né? E também completar, enfim, essas minhas boas-vindas aqui para todo mundo. Muito bem. Então, nós paramos exatamente nesse momento que a gente falava sobre a implementação. E, certamente, dentro do ciclo, né? Vamos então lembrar, o ciclo tem 4 etapas: a agenda, a formulação, a implementação e o monitoramento, né? E a avaliação. A implementação, então, ela é fundamental, porque é exatamente o momento em que a gente vai colocar em prática o que a gente formulou, né? A gente coloca em prática o que a gente desenhou, né? Então, quer dizer, o planejamento, a organização desses recursos, sejam recursos humanos, sejam recursos financeiros, né, para operacionalizar, para pôr a política de pé, ela já foi pensada na implementação. E agora isso tudo é realizado. Nós precisamos pensar numa tríade aqui importante, e nas políticas públicas, né, quer dizer, pelo menos nas principais referências aí que tratam sobre o tema, falam sobre essa relação entre planos, programas e projetos. É muito comum, às vezes, a gente confundir uma coisa com outra, até porque, enfim, no próprio noticiário, ou às vezes os próprios estados, os próprios governos acabam chamando uma coisa por um nome de outra, mas que teoricamente, conceitualmente, a gente tem trabalhado muito com essa ideia da relação entre planos, programas e projetos ou ações, tá? Então, e aí a partir dessa definição conceitual que eu quero discutir com vocês como é que a gente pode implementar. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a gente, no processo de implementação, a gente desenha um grande plano, que é um grande guarda-chuva. Dentro dele, a gente prevê programas e, a partir dos programas, a gente pensa nos projetos ou nas ações, tá? Então, vamos nessa. Eu vou até, antes de mostrar cada um, eu vou direto nesse gráfico, que eu acho que ele é bastante interessante, tá? Porque ele mostra a relação de um triângulo ao contrário, né? Chamando atenção sobre a importância do plano como a coisa mais ampla, o programa e o projeto. Ok? Então, voltemos aqui. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Os planos. Olha que interessante. São os planos em que desenhamos as decisões de caráter geral. Aliás, compartilhar com vocês, né? Nós estamos desenhando aí o nosso PIS, né? O Plano de Habitação Estadual de Interesse Social de Rondônia,
E nós estamos exatamente na fase, né, na nossa etapa 4, né? Esse nosso trabalho tem 5 grandes etapas, nós estamos agora fechando a 3, né? Como eu disse, essa atividade de hoje até sexta-feira acompanha a 3, mas já estão para e passo aí desenhando a 4. E o que tem na 4? Né? E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente na etapa 4 onde nós estamos pensando as grandes linhas políticas, as estratégias, as diretrizes. Exatamente, portanto, na etapa 4 do nosso plano, desenhado pela FESP, em que a gente está estruturando esses elementos que são super importantes para, de fato, deixar o plano de pé. Né? Então, ou seja, ali nós estamos tirando decisões de caráter geral, estamos definindo e estamos tentando construir isso da forma mais dialógica possível, né? E também, evidentemente, com a participação das CEAs, que são as grandes linhas políticas, né? Tentando pensar quais são as principais estratégias a serem adotadas, isso tudo sobre habitação, né? Quais são as diretrizes que, portanto, são elementos importantes que vão ajudar a operacionalizar as nossas ações para saber onde a gente para garantir que a gente chegue onde a gente pensava em chegar, né? É onde a gente vai sistematizar e compatibilizar os nossos objetivos e metas, né? E tendo como também finalidade aí otimizar o uso dos nossos recursos, né? Então, quer dizer, o que nós já temos de políticas, o que a gente precisa ainda de política, o que a gente tem usado enquanto recurso para a gente financiar ou para a gente estimular a habitação, enfim. Então, isso tudo estamos fazendo para o plano de habitação. Ah, Paulo, mas isso aí, então, você está falando só de plano habitacional? Não, estou falando, de modo geral, sobre o desenho de planos. Né? Então, eu poderia estar falando aqui de Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, Plano de Saneamento, né? Enfim, planos de modo geral, plano de, sei lá, urbanização, reurbanização, não sei, tá? Planos de modo geral, plano, como a gente falava na primeira parte da aula, para mitigação dos riscos das mudanças climáticas. Então, ou seja, eu diria que plano é uma grande carta onde eu tenho os grandes valores, as grandes linhas que vão orientar o quê? Vão orientar os programas. Olha que interessante, aqui eu começo com a seguinte ideia: aprofundamento do plano. Aprofundamento do plano. Os objetivos setoriais do plano são os objetivos gerais do programa. É onde eu vou, portanto, setorizar esse plano. É onde eu vou criar um quadro de referência do meu projeto, né? Das minhas ações. É a vinculação entre os projetos componentes. Sabe uma outra forma de você ler o que é um programa? Programa é um cesto de política pública. O programa é um cesto de ações, tá certo? Então, eu até, enfim, alguns até acabam utilizando essa leitura, entendendo que a própria formulação de um programa é uma política pública. É verdade, mas, ou seja, eu sempre vou ter um conjunto de ações menores, de projetos, que compõem esse programa. Então, vamos olhar aqui o que são os projetos. Ele sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação. Ou seja, o projeto é a própria ação, é a proposição de um produto, né? Proposição de produto, perdão, de produção, proposição de produção de algum bem ou serviço, ou de um produto, ou de uma, enfim, de algo que eu quero entregar, por meio de técnicas previamente determinadas e com o objetivo de obter resultados planejados. Então, eu acho que, quando eu pego o que eu disse sobre os planos, linhas gerais, diretrizes, quando eu pego o que eu disse sobre programas, que há uma vinculação entre os projetos componentes, quando eu pego o que eu disse sobre projetos, que é a proposição de produção de algum bem ou serviço, eu tenho exatamente esse desenho. Então, o plano é o guarda-chuva maior. Eu tenho as minhas diretrizes, né? O programa, portanto, vinculado ao plano, né?
ele faz a mediação entre as linhas gerais e as ações propriamente ditas, que são aqui os projetos, ok? E aí eu vou dar um exemplo, olha aí, peguei aqui 2 ou 3 slides que nós utilizamos para as nossas apresentações com vocês aí, em grupos focais, ou mesmo apresentando o nosso diagnóstico, em que nós dizíamos lá que o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, ele busca identificar e categorizar as necessidades habitacionais. E os objetivos desse plano é garantir acesso à moradia, reduzir o déficit, promover a sustentabilidade, a integração urbana, é a regularização fundiária. Olha aí. Aí você pode dizer, poxa, então vocês estão desenhando um plano que já começou com os objetivos definidos. É verdade, mas o fato é que a gente precisa entender quais são as outras questões importantes para garantir que esses objetivos, que são gerais, que são constitucionais, né? Como a gente deve entender quais são as outras ações ou os outros objetivos específicos para nos permitir termos o alcance desses objetivos gerais, tá? Então, aqui eu teria um conjunto de justificativas para dizer por que o PIS é importante. PIS, lembrando, é a sigla para Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, tá? Então, sem o PIS, o governo do estado não sabe nem quais, nem onde estão os problemas de moradia, por isso que a gente fez o diagnóstico. Ele procura compreender a realidade das condições habitacionais de Rondônia, ajuda a localizar as pessoas que necessitam de melhores condições, verificar qual é o tipo de melhoria habitacional que deve ser implantado e onde deve ser implantado, e assim, portanto, ele permite um planejamento melhor, e aí, considerando as competências também nacionais, né? Lembrando que nós também temos aí um plano nacional que está sendo desenhado, não está pronto ainda, ele tem sido entendido como uma política de Estado, portanto, uma política de Estado e não de governo, né? Significa que ela tem uma durabilidade, uma temporalidade maior, né? Ela começa a ser desenhada no governo Bolsonaro, ela não avança, e no governo Lula agora havia expectativa de que ela fosse concluída em 24, mas, ao que tudo indica, até recebemos um ofício, um informe, né, sobre o desenvolvimento desse plano, e o que o Ministério das Cidades nos informou é que o plano ficará pronto em 2025, tá? Então, enfim, entende-se que, quando a gente está falando de políticas de Estado, é que essas grandes diretrizes, né, elas possam valer para quem quer que seja que venha a ocupar o cargo executivo. É claro que isso pode mudar? Pode, mas de modo geral, para alguns temas, considerando principalmente, né, e muito debate, muita discussão e até, de algum modo, algum consenso sobre alguns pilares, estão postos já. Então, quer dizer, o fato é o quanto a política avança ou não, o quanto governos tocam de fato o que está definido como diretriz ou não, tá? Bom, na implementação, quem é que está envolvido? Os funcionários públicos que estão lá na ponta, né? Que estão lá atendendo o balcão, que estão fazendo atendimento, como as minhas colegas aqui das regionais, né? E eu sei o quanto vocês, enfim, trabalham a todo vapor, e são muitas demandas, né? Quer dizer, e, aliás, sei o quanto isso, muitas vezes, atrapalha até o processo de planejamento de vocês, né? E isso, não se sintam culpadas. Eu diria que isso, enfim, é um mal que permanece praticamente em todo o Estado brasileiro. Quer dizer, muitas vezes quem está, ao mesmo tempo, atendendo o público, mas fazendo o papel de burocrata, né? Quer dizer, do ponto de vista da gestão, da produção de relatórios, do acompanhamento de indicadores, da participação de reuniões, etc., etc., quer dizer, acaba, portanto, ficando aí com uma atividade bastante intensa. Então, ou seja, vocês que são servidores e que estão aqui acompanhando, e servidoras estão aqui acompanhando a aula, são responsáveis por essa implementação, né?
Então, quer dizer, como é que ocorre essa implementação? São ações destinadas a alcançar os fins estabelecidos por essa política pública. Acho que é importante lembrar a vocês que as políticas públicas, elas são resultado, evidentemente, de desenho técnico, etc., mas tem uma outra coisa interessante, elas também são lei, ou seja, política pública é lei. Né? Toda política pública vai estar ancorada numa lei. Né? Então, e nessa lei, né, nesse escopo da lei, ali vai estar definido quem é o meu público-alvo, qual é a dotação orçamentária, quem é responsável. Então, ou seja, e lá, evidentemente, os fins da política, quero destacar isso, os fins estabelecidos pela política estão definidos também ali, estão estabelecidos também ali na letra da lei, né? E ocorre quando? Ocorre quando a ação planejada alcança o beneficiário. Essa é uma definição interessante. Quer dizer, a política pública ela está de fato implementada quando aquilo que foi planejado sai do papel e atinge, alcança o beneficiário. Tá? Bom, há modelos de implementação da política. E aí, tentando traduzir essas duas expressões em inglês, vocês podem ler da seguinte maneira esse slide. Eu posso ter a implementação de políticas públicas de cima para baixo, o top-down, ou eu posso ter algo mais horizontal, né? Quer dizer, com maior liberdade dos burocratas para organizar e modelar a implementação das políticas públicas. Alguém abriu o microfone, quer tirar uma dúvida, falar? Luzivaldo? Não? Maravilha, acho que ele abriu sem querer. Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Não? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos nessa? Então tá bom. Bom, então, top-down, separação clara entre a tomada de decisão e a implementação. Né? Quer dizer, aqueles que estão implementando não necessariamente são os mesmos que tomaram essas decisões. Então, o PPS ali, a sigla para Política Pública Social, né? Quer dizer, ou Política Social, devem ser decididas e elaboradas pela esfera política e implementadas pelos servidores. Né? Agora, quando através de um bottom-up, eu tenho maior liberdade dos burocratas para organizar e modelar a implementação das políticas públicas. Se vocês perguntarem a minha opinião, mas Paulo, qual é a melhor forma? Depende. Mas eu sempre penso que é muito mais adequado termos uma participação daqueles que estão, de fato, implementando a política lá na ponta. Então, ou seja, fazer política pública, por exemplo, para a saúde, implica em não só ouvir o que diz a academia, o que diz os secretários de saúde, mas ouvir aqueles que estão lá na ponta, os enfermeiros, os atendentes, né? Aqueles que recebem o público, os profissionais da saúde que são responsáveis pela estratégia da saúde da família. Eles sabem, ou seja, como é o processo de humanização, que inclusive é um pilar do SUS enquanto política pública. Eles sabem como tratar as pessoas. Isso tem que ser considerado. Né? Claro que, em um determinado contexto político, muitas vezes a decisão tem que ser rápida, e aí, portanto, o governante acaba tomando a decisão. Mas é curioso e interessante levarmos em consideração a forma mais horizontal e dialógica da construção da política. Muito bem, chegamos aqui na quarta e última etapa, né? Quando nós estamos falando aí do ciclo de política pública, chegamos no monitoramento e avaliação. O que é esse monitoramento? Vamos ler aqui. É o processo de acompanhamento, então é acompanhar, é pegar lá a prancheta na mão, né? Acompanhar. Acompanhamento do cumprimento de uma atividade planejada. Avançou? Não avançou? Né? Está atrasado o nosso cronograma? Estamos adiantado? Né?
Então, é acompanhar o cumprimento de uma atividade com o objetivo de se... E isso é muito importante, gente, de se empreender alinhamentos que assegurem o alcance dos objetivos. É isso. Como é que a gente faz alinhamento? Como é que a gente faz ajuste fino? Né? Então, quer dizer, se você pega o carro e você entra em uma estrada, olha, a estrada já está definida, mas se tiver um buraco, um obstáculo, ou um carro muito devagar na sua frente, você puder ultrapassar com segurança, né, na linha tracejada, é melhor você mudar, você fazer um ajuste, né? Quer dizer, é a mesma lógica do ponto de vista da gestão. Como é que a gente ajusta? E é evidente que esse ajuste ele até pode ter uma radicalidade em refazer toda a política, mas se isso acontecer, o que a gente pode concluir? Que o processo de formulação não foi muito bom, né? Quer dizer, porque se na hora que você vai monitorar, você está vendo que está tudo muito longe do seu objetivo, muito longe do que você desenhou, né? Você achava que a obra custava X e agora você está vendo que o custo de manutenção é 20x, quer dizer, tem algo de errado. Então, nós estamos falando de um acompanhamento, mas, evidentemente, com a expectativa de ajuste fino, né? Ajuste fino, um certo complemento, né? Vou dar um exemplo, né? Então, supondo que o nosso plano habitacional, em algum momento, faça uma previsão. Estou supondo, não estou dizendo que o plano diz o que eu vou dizer agora, tá? Estou supondo. O plano vai dizer lá que a gente precisa de, sei lá, 1,5 bilhão por ano para a gente resolver as coisas. Quando a gente começa a implementar, a gente percebe que não é 1,5, é 1,6, é 1,7. Eu vou ajustar. Se eu percebo que é 3 vezes mais, 10 vezes mais, aí tem algo de errado no plano, tem algo de errado na política. Então, o que nós estamos falando, gente, o monitoramento, ele é o ajuste, né? Tentem imaginar uma espécie de cockpit, uma espécie de painel, onde, com indicadores, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento daquilo que a gente havia previsto enquanto política. Agora, é evidente que, quando eu falo de monitoramento, e as palavras são muito próximas, eu sei disso, a gente acaba até confundindo às vezes, mas eu vou tentar deixar aqui bastante clara a diferença entre elas. Não é errado dizer que eu também vou avaliar o processo de implementação. Vamos ler essa primeira frase aqui, ó. Ação constante que abrange todas as fases do ciclo das políticas públicas, desde a formação da agenda até a análise das mudanças sociais decorrente delas. Então, olha que interessante, eu posso avaliar, por exemplo, o quanto a agenda está sendo democrática ou não. Todos os atores importantes para discutir habitação estão sendo ouvidos, por exemplo? Eu posso fazer essa avaliação, né? Eu posso avaliar se o processo de formulação da política pública está sendo adequado. Também, vamos aqui usar o mesmo exemplo, está sendo democrático, eu estou ouvindo todos os técnicos, eu estou ouvindo prefeitos, municípios, eu estou ouvindo o Estado, eu estou ouvindo o governo federal, eu estou dialogando com todas as instituições. Eu pergunto, é isso, né? Quer dizer, como é que essa formulação está sendo pensada, né? Na própria implementação, como é que está sendo a implementação? Está tendo algum efeito colateral, né? Está tendo algum impacto social ao longo do processo de implementação? Então, eu diria o seguinte, que ao longo da vida da política, eu posso usar a palavra monitoramento e avaliação quase como sinônimos. Eu posso usar isso. Mas quando eu estou falando de impacto a médio e longo prazo na vida do beneficiário, daquela família, daquela pessoa, eu uso só a palavra avaliação. Eu vou avaliar o impacto. Olha só, análise dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, bem como a mensuração desses efeitos. A avaliação quer medir, sobretudo, eu fiz questão em colocar em letra maiúscula aí, o impacto da política. Quando eu estou dizendo
que eu preciso produzir moradias dignas, veja, o impacto direto para uma determinada família que não tem a casa, quando ela entra numa casa, numa nova unidade, impacto direto. Ela vai estar abrigada em boas condições, né? Com acesso a saneamento, com acesso a tudo, né? Então, uma casa adequada, tá? O impacto a médio e longo prazo dessa política, e aí vem com a avaliação desse impacto de modo temporal, portanto, maior, né? mais alargado, né? No sentido mais amplo, significa dizer o seguinte: o que mudou na vida dessa pessoa, para além dessa coisa mais imediata, de agora ela dormir em um lugar que ela está mais protegida das intempéries do tempo? Porque a habitação não é só isso. Não é só garantir que alguém durma protegido das intempéries. A habitação tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com a saúde, tem a ver com o bem-estar mental, com o bem-estar físico, né? Tem a ver com a sua proteção em relação também à rua, né? Quer dizer, é um lugar onde você constrói a sua ideia de morada. Eu não quero entrar muito nesse mérito aqui, senão a gente vai ter que abrir uma outra aula para a gente falar antropologicamente sobre o sentido da nossa morada, da nossa casa. A nossa casa reflete um espaço onde a gente também a gente, enquanto indivíduo, a gente se espalha literalmente, mas se espalha no sentido de que é o lugar onde a gente vive, né? Quer dizer, é o lugar onde a gente reforça, onde a gente imprime a nossa identidade. Então, isso tudo, do ponto de vista da cidadania, né, da dignidade, como é que eu meço isso? Quer dizer, como é a vida dessa pessoa agora morando melhor, não só, de novo, em relação às condições da própria unidade, da própria habitação, mas em relação ao acesso que ela vai ter aos equipamentos públicos, ao transporte público, à escola, ao CRAS, ao UBS, né? Quer dizer, como é que ela ressignifica essa sua ideia de uma vivência em comunidade? Quer dizer, isso tudo tem que ser considerado, né? Até peço para que meus amigos depois aqui nas aulas em que vão lecionar, se porventura eu esqueci alguma coisa, bobagem eu sei que eu não falei, mas se eu esqueci alguma coisa, vocês complementam, né? Sobre a importância dessa moradia, como é que a gente avalia isso a médio e longo prazo. Essa mensuração tem a ver também com o custo da própria reprodução da vida, né? Uma coisa é alguém que tem uma casa, mas paga aluguel muito caro, né? O chamado ônus excessivo. Quando alguém consegue diminuir o custo disso, o que muda na vida dela? Quer dizer, aquele recurso, aquele dinheiro, aquela grana, como dizem, que estava vinculada àquele aluguel caríssimo, sobrou agora, ela pode estudar melhor, ela pode ter um plano de saúde, ela pode comer melhor, enfim. Então, eu tenho que medir isso, como que essa política, que era habitacional, vai impactar na vida de modo geral. Existem indicadores para isso, né? Então, daí a importância da gente saber o papel que tem a avaliação, né? Então, quem é que está envolvido com o monitoramento e com a avaliação? Em ambas as frentes, os mesmos. Os funcionários públicos, que é quem está na ponta, os burocratas e os políticos. Agora, é evidente que a gente não pode perder de vista o papel da opinião pública tensionando, né? Quer dizer, daí essa importância hoje, por exemplo, de como as pessoas se manifestam em redes sociais, como elas participam de manifestação pública, em praça pública, como elas cobram os seus próprios candidatos eleitos, como elas se organizam em conselhos municipais, como elas participam ou não de partidos políticos, das suas comunidades religiosas, em igrejas, sejam evangélicas, católicas ou qualquer outro grupo religioso, de qualquer outra religião, por exemplo, de matriz africana, etc. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para além desses que tecnicamente e objetivamente fazem o monitoramento e a avaliação, eu preciso pensar como a sociedade tensiona estes grupos, funcionários públicos, burocratas e políticos, como a mídia entende a necessidade em também
projetar, amplificar, essa palavra, amplificar o que a opinião pública pensa sobre um determinado assunto e fazer com que, então, ou seja, as informações que são levantadas, né, ou as próprias percepções que são levantadas pela opinião pública, como é que isso tensiona o jogo político e faz com que se tome medidas para ajustar a política, para ampliar o impacto ou para extinguir a política se eventualmente ela não está atendendo, né? E ela pode não estar atendendo porque ela foi mal desenhada ou porque ela está sendo mal implementada também, né? Ou porque aquele problema perdeu, né, o nível de mobilização e defesa da opinião pública sobre aquele tema, ou pior, né, ou melhor dizendo, ou porque a política acabou porque eu não tenho mais o problema. Então, o melhor, não pior, né? Quer dizer, porque eu não tenho mais o problema. Agora, a política pode resolver um problema pontual? Pode. Então, por exemplo, eu tenho deslizamento de encostas ou eu tenho enchentes em determinadas áreas de risco. Tá, eu consigo, então, remanejar famílias, ou se eu não remanejo, eu consigo fazer obras de contenção, drenagem, eu consigo resolver aquele problema específico. Então, esse é um típico exemplo de política pública que resolve o problema. Então, resolver o problema, a gente vai extinguir naquele bairro, naquela cidade, naquela comunidade. Mas é evidente que outros pontos, outros trechos, vão continuar sendo demanda para uma política estadual, para uma política municipal de prevenção, né? Então, acho isso que é bastante interessante a gente pensar e, ao mesmo tempo, saber que tem muitas questões que, pela própria dinâmica social, a gente não vai conseguir acabar, literalmente, com o problema, mas sim mitigar os seus resultados, né? Então, por isso, né, que o monitoramento, ele é esse acompanhamento contínuo das ações e pela avaliação, por indicadores, eu consigo entender o nível de eficiência, de eficácia e de efetividade. Palavrinha-chave para a gente pensar impacto, o quanto a política está sendo efetiva. Ok? Tá? Então, alguns critérios aqui para avaliação. Economicidade, que é o nível de utilização dos recursos, a eficiência administrativa, a equidade, a eficiência econômica e a eficácia, tá? Eu acabei já falando sobre um pouco sobre cada uma dessas coisas aqui, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido, porque eu estou preocupado com o horário, nós temos mais 20 minutos apenas, então, lembrando, esse material vai estar à disposição de vocês, então se algum ponto aqui ficou alguma dúvida, vocês vão poder acessar o material e ler. Uma outra coisa importante, aproveitando que eu abri esse parênteses aqui, fica o meu compromisso e da minha equipe para que até uma semana depois que vocês tiverem a aula, então, ou seja, até o dia 8 de novembro, as dúvidas que vocês tiverem, podem escrever para os nossos e-mails. Ao final da aula, eu vou deixar o meu e-mail aqui à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, escrever para a gente poder ajudar. Então, até uma semana, a gente consegue responder eventuais dúvidas de vocês, ok? Então, vamos nessa. Então, aqui eu também já comentei com vocês que a avaliação da política ela pode levar ou à continuação da política, estamos indo muito bem, então a política continua. Reestruturação da política, é porque alguma coisa não está muito bem, então nós temos que reformular. E a medida mais radical, extinguirmos a política, seja porque a gente atingiu o que queria, seja porque ela anda muito mal, tá? Quando eu estou pensando em extinção, né? Também já falei aqui um pouco com vocês, né? Ou porque os problemas da situação originária já está percebida como resolvida, né? Então, as ações adotadas para a implementação da política pública também podem ser percebidos como ineficazes, então aí eu troco a política, ou o problema em situação originário perde a importância, mesmo que não resolvido. E a literatura tem apontado que isso é muito comum. Então, o exemplo que eu trouxe do livro da professora Hermínia Maricato nos ajuda a pensar. Então, ela mostra como a gente teve o tema da reforma urbana nos anos 80, 70, 80,
muito fortalecidos até os anos 90. E depois, quer dizer, curiosamente, né, embora tenhamos tido mais investimento do Estado brasileiro, Programa Minha Casa Minha Vida, PAC, etc., etc., curiosamente, essas ações acabaram privilegiando muito mais, em termos de benefício, né, o mercado, do que necessariamente conseguido resolver o problema da habitação no Brasil. Né? E, evidentemente, ela também fala alguma coisa aí sobre essa mobilização, que parte desses atores políticos, que eram ali, portanto, figuras importantes, que estavam tensionando os estados, né, municípios e o próprio governo federal, foram absorvidos pelo próprio Estado. Quer dizer, viraram staff, né, deixaram de ser militantes para trabalhar com o próprio Estado. E isso, evidentemente, fez com que houvesse uma espécie de desmobilização. E aí ela lembra que em 2013, né, enfim, acho que todo mundo aqui lembra, né, nós tivemos as chamadas Jornadas de Junho, e a questão urbana retomou aí, né, foi retomada a todo vapor. Aliás, discutir essa questão lá do passe livre, do custo da tarifa de ônibus, etc. Né? Confesso que na época eu não acompanhei muito bem como foi e como se deu isso em Porto Velho, que é a capital, mas nas outras capitais brasileiras, né? Sobretudo porque a gente estava num momento de iminência da Copa do Mundo, né? E principalmente capitais onde, portanto, já havia obras de infraestrutura, essas manifestações pela reforma urbana ou por um questionamento deste modelo de urbanização ou de política urbana, isso vem à tona. Né? Então, por isso que é interessante, né, e volto lá na minha fala inicial, a gente olhar, quer dizer, como é a dinâmica da construção dessa abertura ou fechamento de uma janela de oportunidade até para a mobilização. Né? Quer dizer, e aí, é importante dizer isso, quer dizer, na medida em que eu tenho uma tensão permanente, né, eu consigo fazer com que aquele assunto não esfrie. Vamos usar um termo simplista assim, né? Quer dizer, como é que o tema está quente? Como é que a agenda está quente? Né? Aqui, enfim, o pessoal escreveu aqui no chat, a Gleice Sabrina disse que é gratificante fazer parte de todas as etapas, assim entendemos o quanto é importante a política pública de habitação e de todas as políticas públicas. Obrigado, Gleice, é isso mesmo. Esse é o nosso intuito aí, compartilhar com vocês um pouquinho do que nós estamos fazendo e um pouco do que a gente também trabalha e estuda aqui com política pública. Então, aqui, problemas, né? Quer dizer, que também podem ajudar a pensar na extinção. Relutância dos beneficiários, inércia institucional, conservadorismo, obstáculos legais e alto custo de implementação. Então, algumas políticas podem ser extintas, né, quando a gente não tem o convencimento dos próprios beneficiários sobre a importância dela, né, ou uma inércia institucional, né, quando, portanto, a coisa não anda, você tem uma burocratização muito grande, por exemplo, né, e não anda, né, quando, do ponto de vista político, há um certo conservadorismo em relação àquela realidade que seria transformada. Não se está afeito, a sociedade não está aberta e não quer mudar algo. Né? E aqui é importante dizer, a gente não está tomando aqui a palavra conservadorismo com uma pecha negativa necessariamente, mas olhando o conservadorismo dentro de um prisma democrático, dizendo que a sociedade brasileira pode querer mudar ou não uma determinada questão, né? E aí, enfim, e aí é isso que a gente precisa entender como um certo problema que faz com que uma política que propunha mudança, propunha uma inovação, ela não tenha aceitação, por isso ela acaba sendo extinta, né? Usando um termo simples, às vezes a política não pega, né? É essa a ideia, né? Obstáculos legais e altos custos da implementação. Né? E, evidentemente, aqui também dentro dessa setinha azul, infelizmente, eu peço desculpas a vocês, acabou desconfigurando, não sei porquê, mas aqui dentro tem a seguinte frase, também dependem das janelas de oportunidade. Então, de novo, eu posso ter uma conjuntura
não muito mais favorável à permanência de uma determinada política. Então, ela acaba sendo extinta. Certo? Muito bem, meus queridos e minhas queridas, agora a gente chegou à última parte da nossa apresentação. Estamos aqui, enfim, já nos 11 minutos finais. Eu vou acabar estourando um pouquinho o nosso tempo, vou pedir a paciência de vocês, mas eu queria muito falar sobre a importância dos indicadores sociais, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o ciclo de políticas públicas. Primeiro, porque não é possível ir para a agenda sem saber mensurar por indicadores qual é o tamanho do problema, porque não é possível formular política pública sem ter as informações e os dados que orientam as ações. Então, eu tenho que ter indicadores. Eu preciso ter indicador, por exemplo, dizendo para mim qual é a cara do déficit habitacional de Rondônia, que é a parte do nosso trabalho aqui. Eu preciso ter indicadores que me ajudem a pensar no próprio processo de monitoramento ou antes de implementação, quer dizer, o quanto eu estou conseguindo mudar a realidade social a partir dessa política implementada. Tá? Então, discutir indicadores sociais é muito interessante. É evidente, né, que a gente tem aqui apenas uma leitura muito introdutória, né? Quem tiver interesse, enfim, aí sim precisa aprofundar um pouco mais. Eu tenho algumas referências aqui enquanto indicação, mas até se alguém quiser escrever depois e pedir mais coisas, eu posso oferecer, até porque eu dou uma disciplina aqui na FESP que se chama Indicadores Sociais. Então, você pode imaginar que eu tenho, pelo menos, aí conteúdo para 15 ou mais aulas, né, sobre indicadores sociais. Se alguém quiser, eu posso compartilhar o meu plano de ensino sem problema algum. Tá? Muito bem. Então, dos indicadores sociais, eu queria destacar uma coisa que já apareceu aqui na minha fala, mas acho que vale a pena reforçar. Os eventos da realidade social são lidos e traduzidos em números, que são os dados brutos, né? Tá aqui, dados brutos, né? Dados brutos levantados. Esses dados brutos viram o quê? Viram as estatísticas públicas, tá certo? E são estas estatísticas que vão fornecer a informação para quê? Para análise e para tomada de decisão da política pública, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, é a partir desses dados que eu construo esses indicadores que me permitem fazer a leitura para a tomada de decisão sobre a política. Então, vou tentar deixar a coisa mais clara. Eu vou dizer para vocês o seguinte: os indicadores são uma foto da realidade social. Vou repetir para quem está anotando aí. Os indicadores são uma foto da nossa realidade social. Social, política, econômica. Vou dar um exemplo. Hoje, o desemprego no Brasil é menor do que 7%. Acho que é 6,8% ou 6,9%. Tá? Eu vi essa informação há algum tempo já. Esse registro é feito a cada 3 meses, né? É possível até fazer um cálculo em um recorte temporal menor, mas na média, a cada 3 meses, a cada trimestre. Né? E o que ele mostra para a gente? Ele mostra ali uma ideia do quanto naquele momento, vou dar um exemplo, terceiro trimestre de 2024, então, final de setembro, eu vou lá e tiro uma foto daquele momento para saber a quantas ando ou não ando o desemprego. Daqui 3 meses, eu tiro outra foto. Por que essas fotos elas são importantes? Porque elas me dão uma ideia, a partir de uma série histórica, de um dinamismo, se o desemprego subiu, se o desemprego caiu. E, na verdade, esses indicadores, eles trazem um monte de informação por trás. Eles mostram se a economia está aquecida ou não. Eles mostram se as pessoas estão com maior ou menor poder de compra, se tem inflação ou não. E aí, só para você pensar uma coisa. De algum modo, e não diretamente ligado, mas de algum modo, né? E talvez depois até, enfim, nas aulas aí, Alejandra e Bertocchi poderão explicar melhor que eu, de algum modo, renda e habitação estão relacionados, mas não quer dizer que quando você sobe a renda, você melhora os níveis habitacionais. Não é isso, ao contrário até. Mas é evidente que renda
tem a ver com melhoria de qualidade de vida. Então, numa conta ou numa análise simplista, mas só a título de exemplo, famílias com menos renda significa que elas tendem a morar em lugares mais precários e tendem, portanto, a ter menor capacidade de serem atendidas nas suas necessidades, desde alimentação, remédio, vestuário, enfim, não importa. Mas como é que eu vou dizer que tem pobreza? Como é que eu vou dizer que tem vulnerabilidade? Por meio de indicadores sociais. E o desemprego é um exemplo muito, eu diria, clássico. Assim como o nível de informalidade, o nível de formalidade, né? Então, carteiras assinadas, pessoas que estão sem carteira assinada, mas estão trabalhando, número de jovens trabalhando, né? Eu posso dizer que ter um jovem trabalhando é ótimo, mas ao mesmo tempo depende, porque eu posso ter um jovem tendo que dividir o tempo dele de estudo com o trabalho, e o estudo dele fica prejudicado. Ao mesmo tempo, eu posso entender que tem mais gente na outra ponta da nossa pirâmide etária trabalhando com mais de 65 anos. Alguém pode dizer, mas é ótimo, idoso trabalhando, cabeça funcionando, né? Quer dizer, está vivo, tá com vigor, né? Não necessariamente. As pessoas podem estar trabalhando porque estão complementando a renda na medida em que a previdência social, né, e a aposentadoria, nós sabemos muito bem como é. Então, esses indicadores, eles fazem com que a gente possa analisar para onde vai a sociedade brasileira? Qual é a cara da sociedade brasileira? Ela é pobre, ela é rica, ela é branca, ela é negra, ela é rural, ela é urbana, né? Ela é estudada, ela é analfabeta, né? Quer dizer, ela é cristã, ela não é, enfim. E estes dados, para quem trabalha com política pública, são fundamentais para o desenho dela. Então, dito isso, é importante lembrar que os indicadores têm atributos, tá certo? Eu vou passar muito rapidamente aqui, depois vocês vão ter acesso a esse material também. Então, referência conceitual. Então, quando eu estou falando, olha, esse aqui é o número de desemprego, né? Bom, aí você vai ver uma nota técnica lá, o próprio IBGE explicando que na sua entrevista ele falou com pessoas que até X dias antes dessa entrevista estavam ou não procurando emprego. Então, se está procurando emprego, ele entra como um desempregado. Se ele não está procurando emprego, ele pode ser considerado lá como em desalento, né? Ou seja, eu preciso ter uma referência conceitual, eu tenho que ter uma unidade de medida, eu preciso ter uma unidade de análise, de tempo. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Eu posso ter indicadores que são anuais, trimestrais, mensais, né? Eu preciso ter indicadores de território. Isso é interessante dizer. A gente fez esse exercício aí em Rondônia, quando a gente conseguiu, por exemplo, né? Depois acho que o Bertocchi pode falar também um pouco aí na aula dele, na sexta-feira, coisas que a gente viu de modo específico para algumas regiões, por exemplo, do ponto de vista do processo de urbanização, desse espraiamento da mancha urbana, né? Quer dizer, o quanto isso cresceu ou não. Vocês podem perceber, isso é um dado que está no nosso diagnóstico, a gente tem lá um indicador que mostra o percentual de um maior ou menor adensamento urbano. E essa análise pelo adensamento mostra o quanto a gente está tendo a sociedade mais juntinha, mais adensada, o que é bom, porque as pessoas estão, portanto, mais próximas desse núcleo urbano onde estão os principais serviços públicos, onde está a infraestrutura, onde está, portanto, aquilo que a gente precisa, e na medida quando eu tenho esse espraiamento, ele faz com que as pessoas estejam cada vez mais distante da infraestrutura, né? Cada vez mais distante dessa ideia, né? Que é o direito à cidade, né? Então, ou seja, medir isso é interessante para a gente fazer o planejamento urbano, para a gente pensar a habitação. Onde é que a gente quer habitação, né? Onde fica melhor a gente pensar a habitação, né? Então, obviamente, a gente tem que pensar nas fontes, e aqui algumas das principais fontes, a PNAD contínua, você já deve ter ouvido falar, que é a Pesquisa Nacional de Domicílios, né? O IBGE, que é responsável por essa pesquisa,
a própria RAIS, o Ministério do Emprego e Trabalho, enfim, todo indicador tem cálculo, tem método de cálculo, e, evidentemente, tem usos, significados, mas também tem limitações na interpretação, porque é o seguinte, é uma foto. Se é foto, não é a realidade, é a foto, é uma representação da própria realidade. Vou dar um exemplo. O indicador chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é muito interessante, ele é muito importante, mas ele não nos dá, naquele número onde eu tenho educação, renda e longevidade, naquele número eu não consigo pegar todas as informações que demonstram a complexidade de um determinado município. Então, assim, ele é um bom referencial enquanto um indicador composto, ou, melhor dizendo, um indicador sintético, mas ele não necessariamente dá conta dessa complexidade, logo ele tem limitação, tá? Então, vamos nessa, vamos aqui avançar, porque eu não quero estourar muito o tempo. Então, aqui, rapidamente, alguns indicadores do diagnóstico que a gente tirou do plano de habitação de interesse social. Vou passar muito rápido, porque depois, enfim, tanto a Alejandra quanto o próprio Luiz Bertocchi, podem também tratar disso com vocês, tá? Aqui a gente tem, pensando em termos de alinhamento conceitual, uma boa definição. Vamos lembrar? Acabei de dizer que indicador tem que ter referência e tem que ter, portanto, uma descrição normativa. Quer dizer, ele está falando sobre o quê? E queria que vocês olhassem principalmente para esse lado aqui do nosso slide, onde a gente está reproduzindo uma metodologia da Fundação João Pinheiro sobre o que é habitação precária. Então, aqui, componentes do déficit habitacional. O que é habitação precária, em domicílios improvisados e rústicos, e o que é a coabitação, né? Seja com unidade doméstica convivente ou dentro de um domicílio enquanto cômodo. E aí, uma terceira forma de pensar o déficit é o ônus excessivo, quem paga aluguel muito caro, né? E aí, quer dizer, a gente consegue também ter um recorte territorial, né? E também um outro aqui pensando do ponto de vista das faixas de rendimento, ou seja, quanto a família ganha e onde ela mora, né? E além dessas três componentes aqui do déficit, eu tenho a inadequação de infraestrutura urbana. Exemplo, né? Alguém que não tem acesso a saneamento básico. Muitas casas são assim. Inadequação edilícia, quer dizer, casas que até podem ser de alvenaria, mas tem algum problema. Um problema, porque não tem um banheiro, porque tem algum problema de infraestrutura da própria unidade habitacional. E uma inadequação fundiária urbana, né? Que basicamente a gente pensar que não tem o título de posse ali, está numa área irregular. Bom, estou te mostrando aqui uma lista de indicadores para habitação, já que nós estamos falando sobre indicadores. Aqui alguns dados que nós já apresentamos, né? É uma síntese do nosso diagnóstico aqui do déficit habitacional, né? Então, rapidamente aqui, pegar só um dado geral, né? Então, quando eu penso domicílios totais em Rondônia, eu tenho quase 160 mil na área rural e pouco mais de 570 mil na área urbana. Quando eu vou olhar do ponto de vista do déficit habitacional, ou seja, eu tenho 20% desse déficit na área rural e 80% na área urbana, tá? Eu não vou passar todos aqui porque eu só estou dando um exemplo. Aqui eu tenho a distribuição daquele número que você viu para o déficit habitacional urbano por região administrativa. Eu acho que algumas ou alguns de vocês já viram isso aqui porque estiveram comigo lá na nossa apresentação dos grupos focais. Mas eu só estou trazendo aqui o resultado do nosso trabalho como bons exemplos de indicadores, né? Então, aqui a gente tem, olha só, extremamente interessante isso aqui para a gente desenhar o nosso plano. O nosso plano terá de considerar que 60% do déficit habitacional urbano está onde? Está em Porto Velho. Está na região de Porto Velho. Porto Velho e mais os outros dois municípios que compõem a região, tá? Quando eu olho para o déficit habitacional rural, isso aqui sobe para quase 70%, também na região de Porto Velho, tá? Aí lembrando, né? Todo indicador precisa ter fonte. Olha a nossa fonte aqui, ó. Elaboração própria, então um trabalho
também da FESP, né, manuseando dados, com dados do CAD Único, do Censo 22, da PNAD Contínua 22 e da Fundação João Pinheiro. Tá? Aqui também, vou passar rapidamente, né, uma síntese do déficit habitacional qualitativo, né? Então, aqui, a gente não está só quantificando, mas a gente está qualificando, quer dizer, em termos de inadequação, eu preciso qualificar essa inadequação. Os 351 mil são inadequados, mas aqui eu consigo fazer uma qualificação do tipo de inadequação, tá? Aqui um outro indicador importante, né, em que nós temos nessa linha azul mais escura, eu tenho o orçamento do Fundo Nacional de Habitação de interesse social, né? Isso aqui sendo o valor atualizado, né? Aí pelo IPCA 2020, né? E aqui essa outra linha que eu tenho tracejada aqui é o quanto nós investimos do que de fato a gente tinha enquanto orçamento. Então vejam que esses indicadores dentro de uma série histórica, eu estou olhando de 2006 a 2020, eu posso olhar aqui a dinâmica do investimento de recurso, portanto, federal, que é do Fundo Nacional, e o quanto nós estamos atendendo isso ao longo aqui de 14 anos. Eu estou trazendo alguns exemplos de indicadores, isso está lá no nosso diagnóstico para que vocês possam acompanhar, né? Então, outro dado curioso, 25% dos municípios rondonienses estão cadastrados regularmente no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e só um pouco mais de 24% dos municípios brasileiros estão na mesma situação. Então, Rondônia está um pouquinho acima do que é a média nacional, tá? Aqui são valores que mostram investimento estadual, né, na produção de unidades e de execução do trabalho social em conjunto habitacional. Então, o que a gente vê é que até 2015 tinha um investimento considerável, de 15 até 23 a gente tem uma queda considerável, mantendo aqui um pouquinho de produção de unidades, né? A gente praticamente quase zera tudo entre 22 e 23 e retoma em 24, né? Aqui também, né, quer dizer, um outro gráfico interessante que vai mostrando, depois o Bertocchi pode explicar isso melhor também do que eu, quando for falar lá sobre programas, né, em que a gente percebe nitidamente, né, que mesmo quando a gente tem, portanto, aqui o volume de imóveis residenciais financiados, né, crescendo, né, quer dizer, em algum momento esse financiamento cai, sobretudo porque o preço de venda sobe, mantém um comportamento inelástico, ou seja, mesmo que o financiamento caia, o preço continua, né? Então, a leitura é que a provisão habitacional não é apenas subsídio para financiamento na produção de habitação de interesse social via mercado, ou dito de outro modo, nós temos indicadores mostrando que não basta ter financiamento, não basta ter subsídio, né? É preciso pensar também como o próprio mercado reage à oferta desse subsídio. Aqui, um exemplo de sistema de indicadores, né? Então, hoje, talvez o mais conhecido de todos nós aqui são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os famosos ODS. Então, há um conjunto de indicadores aqui de pobreza, segurança alimentar, saúde e educação, enfim, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, e certamente o ODS é o que a gente mais ouve falar, né? Aqui também um conjunto de indicadores sociais, então aqui estão as principais famílias de indicadores sociais, desde demografia, educação, saúde, mercado de trabalho, e por aí vai, né? Aqui uma coisa que você viu comigo ali, quando a gente falava de avaliação e de monitoramento, em que eu devo também pensar, agora não só da perspectiva de indicadores sociais, mas de indicadores de modo geral, que é o seguinte, né? Quer dizer, eu tenho esforços iniciais para a política pública e tem os seus efeitos.
Entre os esforços e os efeitos, é interessante a gente, enquanto gestor público, pensar como é que eu meço os meus insumos? Como é que eu meço o meu processo? Como é que eu meço os produtos, o resultado e o impacto? Quer dizer, eu vou ter um conjunto de indicadores para cada um desses momentos, que vão me ajudar a pensar se entre o esforço que eu estou tendo e o resultado alcançado, se ele está sendo eficaz ou não, eficiente ou não, efetivo ou não, que é o que está nesse gráfico aqui, né? Ou seja, mostrando uma tríade, né, importante para a gente fazer a avaliação de uma política, né? Eficiência no uso de recurso, eficácia no atingimento de metas e efetividade social da política pública, tá? Já caminhando ao final, algumas propriedades desejáveis aos indicadores. Então, os indicadores devem ser relevantes para a agenda política, porque, como eu já disse, eles ajudam a tensionar a agenda, devem ter validade de representação daquele conceito, ou seja, será que eu estou trabalhando com um indicador que me mostra de modo mais próximo possível da realidade o que é um déficit habitacional, por exemplo, né? Confiabilidade de medida, cobertura populacional, enfim, tem uma série de propriedades. Eu destaco aqui a transparência metodológica, né, que eu acho que é importante a gente saber de onde vem o indicador, né, a periodicidade na sua atualização, né, então daí a importância do censo, daí a importância dessas pesquisas que são permanentes, né? Aqui algumas referências para vocês, tá? Eu tentei ser bastante sucinto aqui, porque aqui você tem referências que são praticamente o livro todo, né? Enfim, aliás, que você pode ler o livro todo e que vale a pena. Eu acabei recortando um capítulo ou outro, mas todos esses livros, né, na íntegra, podem ajudar vocês, né, para conhecerem um pouco mais sobre política pública, e em especial sobre o ciclo de política pública. E fica o meu compromisso para quem quiser mais referências. Eu tenho, enfim, uma disciplina que se chama Política Pública e Cidadania aqui na FESP. Posso compartilhar o plano de ensino também para além desse material introdutório que eu estou apresentando para vocês. E aí eu queria agradecer. Eu estourei um pouquinho o nosso tempo, mas eu não tinha alternativa. Eu precisava falar com vocês e mostrar isso tudo. Eu espero ter, então, contribuído para essa primeira aula introdutória. Eu queria agora, antes da gente encerrar de fato, pedir para que a Alejandra e o Luiz Bertocchi dessem um oi rapidamente, antes da gente encerrar, e se apresentassem. Boa tarde a todos. Eu sou Alejandra Maria de Vecchio, sou arquiteta urbanista. Eu vou proferir a aula sobre política habitacional e os problemas urbanos atuais. Eu tenho mestrado para a Universidade de Londres em política de desenvolvimento e doutorado para a Universidade de São Paulo, pela FAUSP. Trabalho com questões urbanas desde 84. Então, acho que tem gente aqui que nasceu depois de 84. Então, imagina o que eu carrego nas minhas costas. Então, tive oportunidade de fazer muita coisa, né, vinculada à habitação, às questões urbanas. Atualmente, trabalho com um projeto de requalificação da área central de Vitória, né, além desse trabalho de política habitacional. E é isso, né? Acho que amanhã a gente vai ter oportunidade de se conhecer melhor e eu vou compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento para a gente crescer nesta questão. Obrigada. Maravilha, obrigado, Alejandra. Bertocchi? Tudo bem? Paulo, obrigado pela aula e obrigado pelo tempo de todos e interesse no seminário. Meu nome é Luiz Bertocchi, sou também arquiteto urbanista e nos veremos no dia 3, né, do terceiro seminário aqui da etapa 3, e a gente vai abordar um pouco mais
em detalhes, né, formas de estruturação de programas da política habitacional. Não sei se tem muito conteúdo ali a adicionar, que o Paulo colocou no último momento da exposição dele, mas fiquem tranquilos que a gente vai entrar em detalhes ali no terceiro dia, conto com a presença de todos. Bertocchi, eu acho que você desligou o seu microfone. Desliguei? Agora sim. Foi possível... Não, eu finalizei a fala já. Ah, então tá bom. Maravilha. Obrigado. Aliás, eu me empolguei com essa coisa de falar sobre indicadores e eu acho que avancei no quintal alheio, mas era só para trazer exemplos, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente combinou já entre nós aqui, professores, pessoal, que é legal vocês saberem, assim, como é que a gente faz, como é que a gente costura essas 3 aulas, né? Quer dizer, como é que a gente faz essa, não uma sobreposição, mas uma simbiose, quer dizer, um diálogo permanente. Então, eu queria agradecer vocês. A gente teve um quórum aqui muito interessante, né? Até a primeira parte nós tínhamos batido quase, acho que chegamos a 50 pessoas. Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o meu e-mail aqui no chat à disposição de vocês, caso queiram tirar alguma dúvida. Lembrando que esse material estará à disposição de todos e todas. Então, aqui, ó, paulosilvino@fespsp.org.br, tá? Acabei de colocar aqui, paulo.silvino, @fespsp.org.br. Então, quem tiver alguma dúvida... Eu tenho. Por favor, Alejandra. Eu queria te perguntar, durante a aula, há possibilidade de colocar dúvidas? Claro. Fique à vontade. Eu até, enfim, eu sugeri também que a gente pudesse fazer assim. Algumas pessoas escreveram aqui pelo chat, mas, enfim, eu acho que sim, eu acho que a aula é aberta, a aula é nossa. Ótimo. Maravilha, pessoal? Então, acho que é isso. Obrigado, então, pelo tempo de vocês. Isso aqui ficou gravado, então quem não assistiu vai poder assistir depois. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. Então tá bom, pessoal. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.